Buen día a todos, estoy empezando a grabar. Eh, Eso, bueno, obviamente que es para tener ya que se puede, ¿no? Cuando estamos en los congresos presenciales no grabamos, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y arrancamos nomás, si les parece. La idea es tener unos 15 minutitos más o menos de exposición para que se dé bastante lugar al intercambio. Los y las que pudieron leer algún trabajo que propusimos sin compromiso, quizás no se pudo. Quien pudo leer algún otro trabajo puede hacer el comentario, pregunta que desee, y luego un intercambio que nos comente Isabela o entre los mismos ponentes. ¿Les parece bien? Bueno, si les parece, empezamos por Eliana. ¿Estás de acuerdo, Eliana? Dale, sí. ¿Se me escucha bien? Sí, Muy perfecto. bien. Bueno, sí. Bueno, armé una presentación como para tener de ayuda para tratar de no hacerla muy larga y cumplir con No te el tiempo preocupes. ¿Sabes cómo eh, pasa? ¿Cómo tenés que ir en la flechita? Ah, ¿pudiste? Porque sí, algunos no conocen ahí tanto el Meet. Ahí está, perfecto. ya estoy entrenada con el tema de Se ve las clases virtuales. hermoso. Muy bien. Buenísimo. Bueno, arranco entonces. El Bueno, trabajo, ahí se sumó la profe Roxy, así que te escuchamos. bueno, muchas gracias. El trabajo que voy a presentar se llama Del fin al futuro del trabajo, itinerarios de las imaginaciones políticas sobre el trabajo y la protección social en Argentina, del 2002 al 2015. Comento un poco el objetivo de la ponencia en sí, después cuento un poquito más del marco de la investigación que le sirvió de base. La ponencia puntualmente se propone reconstruir los itinerarios de las imaginaciones políticas sobre el trabajo, en particular sobre la formalidad laboral posible y deseable en el ciclo de reformas abierto en Argentina tras la salida de la crisis de 2001 y 2002. Y la idea de la ponencia es hacer ese itinerario a partir de un contrapunto entre la imaginación política que fundamentó esa reforma, que entendemos que se basó en la activación de un gesto utópico para pensar el trabajo y las transformaciones posibles en ese ámbito. Un gesto utópico también definido por la capacidad de la política de reconstituir el rol integrador del empleo. Y el contrapunto, digamos, con esta forma de imaginación política tiene que ver con la crítica hacia el motor, hacia este motor, digamos, de la reforma, que estuvo planteada en términos de la inviabilidad de esa pretensión. Y en ese sentido, digamos, es posible pensar en la articulación de una imaginación política alternativa respecto del trabajo y de la formalidad laboral, que califico ahí como distópica, en el sentido de que ciertos rasgos del pensamiento utópico quedan anulados, eso ahora lo desarrollo un poco más, y esas perspectivas distópicas están articuladas a partir de la idea de que el cambio tecnológico y productivo tiene como un efecto irreversible la imposibilidad de restituir la estabilidad y la seguridad en relación al trabajo. Y puntualmente, digamos, en el marco de ese itinerario, el argumento que quería compartir es que esas imaginaciones políticas sobre el futuro del trabajo flexible y móvil, puede pensarse como un terreno de reactualización y de reformulación de algunos núcleos de sentido de las tesis del fin del trabajo. Por eso el trabajo, la ponencia se llama Claro. Del fin al futuro, ¿no? Digamos, como para marcar las reformulaciones que se dan entre esas dos formas de imaginación política sobre la formalidad laboral a constituir. Y en ese sentido, lo que se ve, o digamos, parte de las discusiones tiene que ver con pensar en cierto desplazamiento de la discusión acerca de los procesos de formalización y de la formalidad laboral a constituir, desde la reflexión sobre lo deseable para el mundo del trabajo hacia el terreno de la discusión sobre lo factible económicamente como, digamos, como condición de la reforma laboral, digamos. Así que bueno, ese es
el objeto, el recorrido y el argumento. Bueno, como les comentaba, mi idea era empezar un poquito reponiendo, digamos, de dónde surge este planteo. Tiene que ver con una investigación doctoral, y estos son algunas de los resultados de la tesis doctoral, que se planteó como objeto las problematizaciones de la informalidad laboral en Argentina en ese ciclo 2002-2015, con la idea más que nada de poner en foco la relación entre esas problematizaciones y las reorganizaciones de la protección social hacia el sujeto del trabajo informal. Pero en la medida en que la investigación fue avanzando, el objeto se fue redefiniendo y en ese sentido, digamos, fui operando algunos desplazamientos desde la informalidad laboral como cuestión hacia la formalidad laboral, y eso me llevó a las discusiones sobre los futuros del trabajo. Digamos, lo que encontraba es que la discusión de la informalidad implicaba continuamente un debate sobre, o sea, el debate de qué es lo informal implicaba continuamente la discusión sobre la formalidad laboral deseable y posible de constituir estatalmente, y que esa discusión sobre los procesos de formalización se emplazó en los debates sobre el futuro del trabajo, es decir, las discusiones sobre qué perspectivas de formalización eran posibles de ser encaradas remitió continuamente a la discusión de las tendencias del cambio productivo y laboral, y cómo esas tendencias restringían las posibilidades de reforma, o cómo las reformas mismas podían modelar esas tendencias, ¿no? En ese sentido, digamos, me parecía significativo que la discusión sobre la formalidad laboral se diera en el marco de estas imaginaciones políticas sobre el futuro del trabajo, por lo que dice respecto de el marco de la discusión, ¿no? Digamos, las alternativas posibles de formalización, los proyectos sobre el empleo a constituir, sobre las formas de trabajo deseables, se enmarcaron en la discusión sobre aquello que era posible y viable técnicamente también, ¿no? Y económicamente. Y en ese sentido, la discusión sobre el empleo deseable supuso una reflexión sobre cuáles son los márgenes de la intervención estatal en el ámbito económico y productivo, ¿no? Entonces, ahí un poco el planteo de la ponencia es que la delimitación, digamos, la proyección del buen empleo a constituir estatalmente implicó un debate sobre la politicidad del trabajo, digamos, sobre cuáles son, digamos, los márgenes de la intervención política sobre ese ámbito, y en ese sentido el carácter político o no político técnico del trabajo. Ahí en esta placa introduzco una pregunta que para mí fue una de las, digamos, de los ejes que motorizaron los procesos de formalización en Argentina, y también una pregunta dilemática que encararon esos procesos de formalización, que tiene que ver con quiénes pueden reivindicar qué derechos en su condición de trabajadores, trabajadoras. Digamos, la pregunta comprende tres cuestiones que los procesos de formalización en Argentina en ese ciclo debieron encarar y resolver, que es, por un lado, cuál es el trabajo legítimo, que es legítimo soporte de derechos sociolaborales, digamos, de protección del sujeto, cuál es ese trabajo, desborda o no desborda al empleo, digamos, asalariado en el mercado capitalista. En ese sentido, cuál es el sujeto del trabajo, cuáles son sus contornos, y por último, cuáles son los parámetros que definen esa formalidad, ¿no? Los parámetros de protección que definen esa formalidad. Y lo que encontraba, digamos, al reconstruir los debates, digamos, entre los saberes estatales y saberes sindicales, empresariales respecto de esta pregunta, es que el proceso de reforma en Argentina de 2002 a 2015, podríamos decir que trabajó productivamente sobre esta cuestión, ¿no? Podríamos decir que esa reforma se caracterizó por
un continuo deslizamiento, digamos, de las respuestas a esta pregunta, ampliando o tensionando todo el tiempo los contornos entre trabajo y no trabajo. Digamos, al definirse la informalidad como un asunto de desprotección del sujeto, la pregunta entonces es, ¿cuáles son los límites de esa desprotección, ¿no? Digamos, ¿hasta dónde llega la desprotección en el mundo del trabajo? Y eso implica una pregunta por los confines, los límites del mundo del trabajo, y entonces los procesos, digamos, de ampliación de las regulaciones, de las protecciones, desafiaron continuamente esos confines, ¿no? Las formas de visibilizar los límites del mundo del trabajo y del sujeto de trabajo. Y en ese proceso, ese proceso se fundamentó, digamos, simbólica y políticamente en esto que llamo un gesto utópico para pensar el mundo del trabajo, que tiene que ver con dos cuestiones centrales que definen, digamos, la utopía como forma de pensamiento del orden deseable, del orden a constituir, que es a contrapelo de las tesis del fin del trabajo, digamos, dominantes en los años previos, la definición del trabajo como objeto de deliberación social y política y en consecuencia de intervención. En este sentido, digamos, también la técnica, digamos, la técnica y la economía se redefinen como cuestiones políticas y que son objeto de intervención de la sociedad y del Estado. Y una segunda cuestión que define este gesto utópico tiene que ver con la afirmación de la capacidad de la política de construir un futuro deseable para el sujeto de trabajo. Es decir, reivindicar el futuro como parte del campo de acción de la política, que, digamos, se podría sintetizar en la idea de la sociedad del trabajo que, digamos, venía siendo articulada desde fines de los años 90 como espacio digamos, también simbólico de disputa con la orientación de las reformas neoliberales, y que aparece también como un horizonte de sentido para las intervenciones del Ministerio de Trabajo de este ciclo. Y una segunda, digamos, otro eje que define este gesto utópico tiene que ver con, digamos, con la evocación de las memorias del Estado social argentino como terreno del cual se pueden recoger algunas claves para construir esa sociedad futura basada en la valoración social del trabajo. Digamos, en el pasado bienestarista se encuentran algunas claves, más que nada vinculadas a la asociación entre trabajo y seguridad, trabajo y estabilidad, que van a ser, digamos, activadas como claves para la construcción, la reorganización del presente, digamos. Entonces, cuando pongo ahí en la placa la idea de la utopía restauradora del empleo normal, tiene que ver con esto de con cómo se recuperan y se interpelan imágenes pretéritas del empleo, ¿no? Del empleo bienestarista, pero no como una mera pretensión de repetir ese pasado, sino una interpelación de ese pasado, digamos. Se recoge ese pasado para poder pensar formas presentes de recomponer el lazo entre seguridad y trabajo. Y en ese sentido, digamos, la idea de restaurar la capacidad integradora del empleo fue de la mano de preguntas sobre la renovación de la institucionalidad laboral clásica, ¿no? Digamos, el proceso de formalización en Argentina y las discusiones que se dieron en relación con él se manejaron en esa tensión entre restauración y renovación, y en torno a esa renovación nuevos problemas, ¿no? Que están ahí sintetizados a modo de pregunta, de si el trabajo protegido puede ir más allá. 2, 3 minutitos ahí para cerrar, ¿sí? Okay. Entonces lo dejo ahí sí. Como la tensión entre restauración y renovación. Entonces, como para cerrar la crítica a este proceso de reforma y a esta imaginación política que motorizó, tiene que ver con una impostura realista, digamos, y con estas otras imaginaciones sobre el trabajo
que califico de distópicas, que van a cuestionar, digamos, dos de los gestos definitorios de este gesto utópico. Por un lado, se va a criticar el proceso de formalización encarado como inconsistente, digamos, se va a plantear que existen ciertos límites estructurales vinculados con la competitividad y la productividad de la economía local que hacen inviable la perspectiva de recuperar el empleo, digamos, protegido, estable, y de su expansión, de la generalización, digamos, de ese tipo de empleo. Y en ese sentido, lo que aparece ahí es cierta exigencia de adecuación de la política a condiciones económicas y técnicas, ¿no? Que pueden diagnosticarse de manera objetiva a través de la ciencia. Y después, otra cuestión que tiene que ver con esto y que va a criticar esa pretensión de restauración del empleo, del lazo empleo-seguridad, trabajo-seguridad, tiene que ver con la definición del Estado social como anacronismo. Fundamentalmente la idea de la estabilidad laboral como anacronismo. Bueno, como para cerrar, digo, esta imaginación política lo que implica es una renuncia, digamos, la renuncia a la estabilidad, y en ese sentido también la exigencia de adecuación de la política a lo presente, digamos, al futuro pensado como prolongación del presente. Bueno, lo dejo ahí entonces. Muchas gracias, Eliana. Y bueno, muchas gracias por tu presentación muy clara, muy interesante, y la iremos discutiendo. Bueno, Héctor, ¿te parece que querés poner tu presentación? Perdón, no lo dije antes, para los que no estuvieron en otras jornadas, pueden ir poniendo por ahí uno se olvida después, ¿no? Su comentario, su pregunta en el chat, y luego las compañeras que están colaborando en la asistencia las retoman. Más allá que después podemos hacer el intercambio, ¿no? Pero por ahí surge algo que uno en el momento lo quiere referir. Bien, Héctor, ¿querés pasar presentación o no? Estás muteado. Perdón. No, redacté entonces voy a seguir esto. Perfecto, ningún problema. Sí, Lucía la mandó a los colegas, así que Sí, la tienen. Sí. Bueno, uno de los problemas que tengo es hablar después de Eliana y de los contenidos que dijo. Porque citaba varios documentos como objeto de análisis en los que creo que he participado. Entonces, me quedé muy enganchado con esos temas. Disculpen, es como una especie de discusión interna muy local, digamos, ¿no? Por haber pasado por el Ministerio de Trabajo en esos años que estudia Eliana, digamos, ¿no? Entonces, sentirse como objeto de estudio. Claro, sos como sujeto-objeto, digamos. Pero entonces voy a tratar de que la ponencia no sea un comentario sobre lo que dijo Eliana, para no confundir las cuestiones. Bueno, después en todo caso amplío qué quiero decir, digamos. Bueno, la ponencia es sobre cambios recientes en el contexto de las relaciones de clase en Argentina y América Latina. Y, digamos, enfocadas en relación con las tendencias de cambio ocupacional en Argentina, en este contexto que está muy marcado aún por la pandemia. Recién me aparece una noticia diciendo que creció el 80% de contagios en Capital, digamos. Así que menos mal que hacemos este encuentro virtual, digamos, ¿no? En la última semana, digamos, fue muy, muy intenso. Esto se presenta en la convocatoria de IAL, del Instituto de América Latina y el Caribe, en relación con el escenario regional de ofensiva capitalista y rebeliones populares, digamos. Entonces,
quería referir la discusión sobre el contexto de relaciones de clase en relación sobre todo con este tipo de rebeliones, como esto forma parte de trabajos en curso que estamos haciendo en un proyecto UBASIT, digamos, con el grupo de investigadores de la cátedra que preside Silvia Garro, varios de los cuales están acá. Entonces lo que hice fue tomar algunas conclusiones, digamos, o argumentos o hipótesis que están trabajando ahora en esos estudios, algunos de los cuales se van a presentar hoy y mañana, digamos, en esta jornada, digamos. Entonces, digamos, simplemente enumero, digamos, los temas centrales bueno, el efecto central de la pandemia fue acelerar una serie de transformaciones previas, ¿no? Ayer vimos en estas jornadas varios de los estudios en curso sobre estos cambios que están ocurriendo en Argentina, Uruguay, seguramente ocurren en todo el planeta a raíz de estos empleos precarios generados por las plataformas digitales, digamos, ¿no? Ayer estuvimos viendo plataforma de intermediación comercial, tipo delivery, de intermediación de personal, tanto para hogares como para comercios, y de transporte general. Bueno, todo esto se intensificó durante la pandemia y, bueno, y constituye uno de los rasgos más visibles de la precarización laboral que afecta sobre todo a jóvenes inmigrantes. Entre las conclusiones y avances teóricos se destaca la potencialidad que muestran, eso apareció mucho en las discusiones de ayer, para el conocimiento de los cambios recientes, algunos de los conceptos clásicos de la economía política. Por eso iba a tratar de retener, digamos, algunos de estos conceptos clásicos para orientarnos en las movilizaciones contemporáneas en Argentina. Bueno, una de las transformaciones que se aceleró durante la pandemia, disculpen, fue la expansión del teletrabajo, digamos, que fue muy intensa al principio, hoy está declinante en parte, pero que fue adoptada rápidamente como forma de preservar la inserción laboral y los salarios e ingresos. Lo que nos interesa destacar no se refiere a las características específicas del proceso de trabajo, del teletrabajo, que son analizadas en diversos estudios, algunos se presentarán mañana. Sino un aspecto de esta transformación, al que ya aludimos reiteradamente en otras presentaciones, que tiene que ver con los cambios que se producen en el lugar de trabajo. Y el significado que supone, digamos, este retorno al hogar como lugar de trabajo, que lo pensamos como un giro civilizatorio de un sistema capitalista que había surgido precisamente arrancando a los trabajadores de su lugar de residencia para llevarlos a las fábricas, en el mismo movimiento que lo desposeía de los medios de producción. Bueno, aunque no haga falta aclarar todo, es obvio que muchas formas de trabajo siguieron vinculadas a los hogares a través de actividades diversas, tipos de trabajo y condiciones de existencia social, digamos, en el agro, en el comercio, en los servicios profesionales, incluso en la producción de vestidos y confecciones, así como en eso que conocemos muy bien en América Latina y a lo cual se refería recién la ponencia de Eliana, que es la informalidad laboral. Entonces, es típico vincular este tipo de actividades al trabajo en hogares, digamos. Pero, digamos, lo que me importaba destacar es el contraste,
más allá de estas continuidades, el contraste entre aquel paradigma que animaba al capitalismo industrial, que era profundamente transformador de las relaciones sociales, es arrancar a los trabajadores del lugar de residencia, trasladar la fábrica y sobre todo revolucionar las formas de vida, expandir centros urbanos. Era, digamos, un capitalismo transformador y creador de sociedad, podríamos decir. Ese es un carácter que tenía en sus orígenes. Comparar esto con el retorno al hogar, más bien me parece un síntoma de este aspecto predatorio que tiene actualmente el desarrollo capitalista. Digamos, el extractivismo como modalidad de captación de rentas que caracteriza el capitalismo contemporáneo, más bien coloniza relaciones sociales preexistentes y transmuta en renta concentrada por diversas vías, hoy sobre todo digitales, los intercambios sociales. Un ejemplo singular de este carácter es la discusión en torno a la norma ley de regulación del teletrabajo acerca de la propiedad, posesión o renta de los medios de producción de computadoras, teléfonos, servicios de comunicación, etcétera, que integran hoy el equipamiento de los hogares y que el teletrabajo coloca como objeto de disputa, digamos. Entonces, discutir estas cosas indica no solo el carácter predatorio de este capitalismo, sino también su miserabilidad, digamos, y su capacidad de captar rentas de lo que fue, digamos, ¿no? De las rentas sociales, de las relaciones sociales existentes. Este aspecto, digamos, de colonización de formas preexistentes ya lo habíamos señalado hace tiempo con la expansión del capitalismo transnacional y demás. Esto se ve agudizado al máximo y yo pensaba este retorno al hogar en términos de esta agudización. Lo que nos interesaba en relación con las rebeliones que evoca el título de las jornadas del IEALC, en su convocatoria, es destacar a los protagonistas que podemos localizar en este lugar de trabajo. Claro, en una época como la contemporánea, estos protagonistas sociales son conocidos, por lo menos en Argentina. Los sindicatos están muy presentes en esta discusión y son quienes llevan estas disputas al terreno de la lucha de clases. Y lo que se debate aquí es obviamente las cuestiones del control sobre el proceso de trabajo, las condiciones de trabajo. También los temas de cómo resuelven los dirigentes la dispersión de los lugares de trabajo versus la concentración previa que les facilitaba la organización social y ver cómo logran potenciar las redes para establecer y fortalecer nuevas formas de representación o recrear o sostener su representación política, etc. En síntesis, por esta vía el hogar se convierte aquí en el escenario de la lucha de clases y esto se asocia con temas clásicos como la redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado, etc. Pero volviendo a las rebeliones, y dado que vivimos en Argentina, desde 2015, precisamente, cuando se iniciaba el retorno al neoliberalismo tardío que nos asoló los 4 años previos a la pandemia, surgió con fuerza una gigantesca movilización social de mujeres que fue preanunciada seguramente por más de una década de encuentros nacionales de mujeres, pero que jamás había alcanzado semejante masividad. Es decir, una movilización de tal dimensión como para convertir al movimiento feminista en un movimiento de masas que es sorprendente incluso para sus líderes. En relaciones del trabajo, un aviso que pasamos para Silvia sobre todo, veníamos alertando sobre un fenómeno que habíamos detectado, pero que no estudiamos en profundidad, tal vez porque había premura en explicarlo, darlo por supuesto, pero no para estudiarlo en profundidad,
era que a lo largo de una década veníamos viendo que los conflictos laborales eran en su mayoría protagonizados por mujeres. La mayor cantidad de huelgas, de huelguistas, se producían en sectores con una mayoría de empleo femenino, digamos. Esto es importante. Entonces, se trata ahora de abordar esta cuestión de la lucha de clases en un periodo de cuestionamiento del patriarcalismo. Este sería el tipo de orientación que deberíamos darle al tipo de estudio que venimos haciendo. Y esto coloca en primer plano la cuestión del cuidado y el trabajo no remunerado. Si esto está colocado... ¿3 minutos? 3, más o menos, sí, por favor. Bueno. Si no van a decir que haces trampa. Es un cambio profundo de la estructura ocupacional. Digamos, si bien estas tendencias habían sido enunciadas por Manuel Castells en la década del 90, encontramos ahora este panorama en lo que prevalecen son justamente los movimientos sociales. Y finalmente, el panorama contemporáneo de las movilizaciones argentinas encuentra hoy en las calles a los movimientos sociales que promueven la economía popular. Es interesante este enfoque que vimos recién de Eliana para pensar quiénes pueden hablar en nombre del derecho al trabajo, porque de esto se trata precisamente con este tipo de movilización. Recicladores, talleres de confecciones, construcción. Lo que es importante es que propone una representación política de lo que antes llamábamos trabajadores informales. Y se proponen aliarse con los sindicatos en nombre de una clase trabajadora ampliada. Surgen tanto desde abajo como desde arriba y además participan en la gestión estatal. Y obviamente, como participan en la gestión estatal, aquí el eje central en estas transformaciones es el Estado. Y efectivamente, con la pandemia hay un retorno del Estado importante. Seguramente a las tardes vamos a ver estudios que muestran qué cosas hizo el Estado durante la pandemia para sostener el ingreso y el trabajo, digamos. Y esto es lo que está en disputa hoy. Sigue en disputa, retomo la discusión que traía Eliana, que es la orientación de la política estatal. Desarrollo versus ajuste, redistribución progresiva de ingresos versus financiarización. Hasta aquí llegué. Bueno, Espero... muy bien, muchas gracias, Héctor, por cumplir, ¿no? con el plazo como Eliana. Así podemos ir al debate. Bueno, Grasa, ¿le parece bien? ¿Continuar? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Buenos días. Yo no voy a hablar en español, voy a hablar en portugués, mas bem calmamente. Eso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre é muito bom, né, fazer esse diálogo, essa troca. Eu vou, então, levantar alguns pontos principais do trabalho que eu apresentei, que se chama A Tragédia Neoliberal, a Pandemia e o Lugar do Trabalho, né, que acho que tem muito diálogo aí com o Héctor e também com a Eliana. E eu diria o seguinte, quer dizer, primeiro, uma das principais teses que eu defendo aqui é que o processo de precarização mais geral do trabalho que já vinha ocorrendo, ele se evidenciou com a pandemia, evidentemente, e também a pandemia amplificou esse processo de precarização social do trabalho. Mas ela não é a causa, né? Quer dizer, nós já vivíamos um processo no Brasil, no mundo, na América Latina, de uma hegemonia neoliberal, de políticas neoliberais, de transformações, portanto, do capitalismo globalizado, financiarizado, que já vinham colocando uma série de dificuldades, né, para o conjunto dos trabalhadores no mundo inteiro. Então, o que eu levanto aqui é que a pandemia ela desvendou, né, esse processo, ela colocou a nu esse processo, no sentido de mostrar toda a perversidade, né, do neoliberalismo,
porque esse processo de mercantilização sem limites que o neoliberalismo impõe, né, leva não só à mercantilização e à destruição do trabalho na sua atividade, mas leva, sem dúvida nenhuma, a um processo de destruição da própria vida, né? Então, acho que essa é uma primeira questão mais geral, importante de a gente poder compreender, ou seja, quando a pandemia atingiu o mundo, já havia uma devastação muito grande ocasionada pelo neoliberalismo e pelas políticas, né, que o capitalismo flexível, globalizado, reestruturado, vinha desenvolvendo. Então, nós tínhamos já uma situação de uma enorme concentração de renda, de um aumento do empobrecimento no mundo inteiro, né? Não só nos países da periferia, né? Um ataque violento aos direitos sociais, aos direitos de todo tipo, né? Aos direitos trabalhistas, enfim. Então, e isso se deu através de um conjunto de políticas também do Estado, né? Dos estados em cada país, de reformas ou de contra-reformas que levaram a um certo, que alguns autores com os quais eu concordo chamam de um estado de exceção permanente, né? No sentido de que há um estado em que legitima, né, e impõe uma situação de perda de direitos, né? O estado de exceção aí não só do ponto de vista dos elementos mais das instituições democráticas, né, da própria democracia liberal, mas fundamentalmente do ponto de vista dos elementos dos direitos, né, sociais e dos direitos trabalhistas. Então, me parece que a gente já vivia esse processo e que eu chamo a atenção que ele se caracteriza por dois grandes movimentos que, embora sejam de natureza diferentes, eles são convergentes, né? Um primeiro movimento que foi o movimento de um processo no mundo inteiro e na América Latina, com diferenças locais, evidentemente, de mudanças na regulação do trabalho. Mudanças aí a partir das chamadas reformas trabalhistas, que tiveram o mesmo sentido, né? Elas podem ter sido mais limitadas ou mais radicais, como no caso brasileiro ela foi muito radical, mas elas tiveram o mesmo sentido e o mesmo objetivo, né? Redução do custo da força de trabalho, retirada, portanto, de direitos, né? Desmantelamento da proteção, do papel protetivo do Estado e assim por diante. Ou seja, esse foi um processo que já vinha em curso, no Brasil foi em 2017, a aprovação da reforma trabalhista, e que já vinha desmantelando, né, a atividade do trabalho regulado, né, e o que eu digo de legalizando a precarização, né, porque as reformas elas legalizaram o processo de precarização que já vinha em curso. O segundo movimento, que é convergente, mas de natureza diferente, é o movimento das mudanças da organização do trabalho propriamente dito, permitidas e impulsionadas pelas tecnologias de informação e comunicação, né? O Hector falou aí do teletrabalho, né? Mas que é algo que se destacou muito agora durante a pandemia, mas já existia, né? Antes de uma forma muito menor, muito menos intensa, é verdade. Mas nós temos um processo que os autores chamam aí de uberização, né? Por conta da empresa Uber, que foi a precursora, de certa forma, desse tipo de organização do trabalho, em que o uso das plataformas, dos aplicativos, redefiniu as próprias relações de trabalho, a organização de trabalho, inclusive as formas de sociabilidade, né? Com o quê? Com a criação de uma relação em que, no caso da economia das plataformas, né, ou do trabalho plataformizado, nega a condição de trabalhador, né? O trabalhador não tem nenhum reconhecimento enquanto tal, ele é um empreendedor, ele é um autônomo, ele apenas faz, portanto, um contrato, né, civil com a empresa que controla o aplicativo e portanto, não tem nenhum direito, não está subordinado a nenhum tipo de proteção do Estado, né? Então, são dois movimentos diferentes, mas eu queria chamar a atenção que eles têm não só as mesmas implicações, no sentido de criar uma situação
de institucionalização cada vez maior da precarização do trabalho, mas tem um outro elemento que eu acho extremamente importante, que eu acho que também dialoga aí com o texto do Hector, que a meu ver, ambos buscam negar a condição de assalariamento, ou a relação de assalariamento. Isso tem implicações políticas, objetivas e subjetivas, porque, ao se buscar negar essa relação de assalariamento, na realidade, isso tem implicações no sentido de negar a própria condição de classe trabalhadora. Então, essa é uma estratégia, portanto, que tem aí um elemento político de embate, de luta, extremamente central e importante, né, que nós precisamos avançar e compreender, né? Ora, durante a pandemia, lógico que houve modificações, né? Não vai dar tempo de apresentar aqui alguns dados numéricos aí, quantitativos, que eu mostro qual era mais ou menos a estrutura do mercado de trabalho do Brasil antes da pandemia, em termos de taxa de desemprego, de taxas de informalidade, né? E depois da pandemia, no período mais recente, agora, inclusive, né? Os últimos dados que nós temos aqui, produzidos pelo IBGE, pela pesquisa domiciliar, mostram agora, no trimestre junho, julho, agosto de 2021, ainda um grau de desemprego, né? São quase 14 milhões de desempregados, uma taxa de 13%, 37 milhões de pessoas na informalidade, enfim. Mas são dados que não são muito diferentes da realidade que nós tínhamos no mercado de trabalho antes da pandemia. Nós tivemos, durante o auge da pandemia, evidentemente, um aumento ainda maior do desemprego, da informalidade, etc. Mas o patamar não é muito diferente, né? Não é muito diferente, que mostra esse grau de destruição, inclusive resultado, né, da reforma trabalhista de 2017, que tinha a grande defesa do empresariado e de todos os seus representantes no Estado brasileiro, era que a reforma traria novos empregos, né, criaria empregos, porque rebaixaria o custo da força de trabalho, e foi o contrário que aconteceu, porque a ocupação que cresceu foi a ocupação exatamente nas atividades mais precárias, mais informalizadas, né, do trabalho, e aquelas que são constituídas pelo processo de uberização, né, que hoje, na última previsão que se tem no Brasil de um estudo do IPEA, que é uma instituição importante aqui pública aqui no Brasil, que nós temos por volta de 1.400.000 trabalhadores no setor de emprego uberizado, né? Então, essa é uma condição, vamos dizer assim, que é importante a gente fazer a comparação. E, no caso brasileiro, nós temos um agravante, né, em relação ao resto do mundo, porque há uma combinação, no caso do Brasil, entre o neoliberalismo, que se radicalizou, especialmente a partir de 2016, com o golpe à democracia que nós sofremos, né, e, mais ainda, com a chegada do governo Bolsonaro, né, com a eleição em 2018. Então, nós temos uma situação que se agrava, porque nós temos um encontro aí entre um fundamentalismo neoliberal com um governo de características neofascistas, né? Cuja atuação durante a pandemia foi uma atuação destruidora, está sendo ainda, né, uma atuação completamente destruidora, né, e que tem responsabilidade sobre as mais de 600.000 mortes que o Brasil tem hoje, né, computados aqui na nossa realidade. Então, nós temos, não vai dar tempo de eu falar sobre isso, mas tem coisas muito interessantes, porque as pesquisas se multiplicaram muito. Eu não sei se isso aconteceu com todo mundo, mas eu acho que a gente, para compensar o isolamento social, eu tenho essa sensação, não sei se vocês têm também, mas para compensar o isolamento social que nós fomos obrigados a viver, a gente fez pesquisa assim, de forma quase que sem controle, né? Ou seja, se reproduziram pesquisas, nós temos muita pesquisa sobre o que aconteceu com os trabalhadores, porque, veja, nós temos uma situação em que esses trabalhadores uberizados, os setores de serviços, os trabalhadores terceirizados,
que estão na área de saúde, por exemplo, que foi uma área e é uma área-chave no combate à pandemia, se tornaram serviços essenciais para a sociedade em função do isolamento que as pessoas tiveram que viver, né? Então, o trabalho de cuidado, como diz o Hector, né? E o trabalho dos entregadores, por exemplo, né? E o trabalho dos profissionais de saúde, que no caso brasileiro, nós temos uma situação que há uma grande parte desses trabalhadores da área de saúde pública, que não são trabalhadores estatutados, são trabalhadores terceirizados, contratados temporariamente, contratados por projeto, uma violenta precarização que já existia, né? Foram também, é um dos segmentos que mais perdeu trabalhadores mortos pela Covid-19, porque não havia, inclusive, condições de trabalho e nem situação de proteção, né, a esses trabalhadores durante a pandemia. Então, tem um conjunto de pesquisas que tem mostrado, né, essas condições de trabalho do pessoal de saúde e do pessoal que compôs esse segmento, que é o segmento que teve um trabalho essencial para atender, inclusive, né, e cuidar daqueles que puderam, né, tiveram a condição de ficar em casa fazendo o seu trabalho remoto. Então, e esses trabalhadores hoje, né, eu acho que isso é uma tendência geral, acho que a Eliana está mostrando isso em função da discussão sobre a informalidade também, né, é uma tendência geral de um crescimento enorme, né, do trabalho no setor serviços, na área de serviços, e que eu acho que nós precisamos discutir, aí dialogar muito com o autor brasileiro, aqui talvez um dos mais reconhecidos do campo da sociologia do trabalho brasileira, mas também latino-americana, que é o Ricardo Antunes, porque o Ricardo Antunes tem feito um trabalho muito interessante, do ponto de vista, inclusive, teórico, para pensar essas transformações discutindo a concepção da formação de um proletariado de serviços. Né? Ou seja, um proletariado de serviços. Eu já tenho quanto? 2 só? 3, 2, 3, igual, sim. Por favor. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar, inclusive essa questão da condição de classe, a questão da proteção, né? Agora dialogando um pouquinho aí com Eliana e Hector, né? Porque a perspectiva que aparece é a seguinte: se nós olharmos para as pesquisas todas dos trabalhadores de aplicativo, nós vamos ver o seguinte, que eles não querem um trabalho protegido, eles não querem uma condição de empregados, né, protegidos, inclusive porque a imensa maioria são jovens, jovem, e nunca tiveram essa experiência, né? Nunca tiveram a experiência de um trabalho protegido, certo? Inclusive, tem um processo que é decisivo no desmantelamento, inclusive, dessa condição de classe, que é um processo político-ideológico, que é a propagação do empreendedorismo. Então, tornar por isso que a condição de classe está sempre sendo negada, né? Esses trabalhadores, também as pesquisas têm revelado isso, os trabalhadores de aplicativo, de plataformas, né? Que, diga-se de passagem, não se reduz aos entregadores, porque hoje nós temos aplicativos para todas as profissões, inclusive profissões qualificadas, né? Médicos, enfermeiros, professores, advogados, arquitetos. Nós temos hoje uma situação que nós temos aplicativos dentro do serviço público brasileiro. Vários serviços hoje estão funcionando através de aplicativos, substituindo, inclusive, os servidores públicos. Nós temos um processo de automação no serviço público brasileiro que é assustadora a velocidade com que ele vem ocorrendo. Inclusive, Hector, legalizando e colocando como elemento central a utilização do teletrabalho, regulamentando, inclusive, através de instruções normativas do governo atual, o teletrabalho. Então, é um quadro muito difícil, né? Trazido aí por essa combinação de fatores que a gente vive no mundo inteiro, do neoliberalismo. A pandemia agravou, amplificou, criou, inclusive, justificativa para determinados tipos de trabalho, que é o caso do teletrabalho, né? Que muita gente está iludida com ele, porque acha que pode ser mais confortável, né? Então, não é um processo de sofrimento, por exemplo. Então, eu acho que são modificações, transformações que nós precisamos pensar muito mesmo, dentro dessa relação, né, entre a condição objetiva de classe, a condição subjetiva de classe, e que essas transformações estão trazendo. Acho que consegui.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Grasa, encantada de escucharte y bueno, ahora iremos a los intercambios. Fabiana, Sí, ¿quieres? buenos días, Buenos muchas días. gracias. Quiero saludar a todos que están participando. Pido desculpas porque también presentaré mi investigación en portugués. Prometo hablar despacio. Y nosotros también. Muitas graças. Então, bom dia a todas, a todos. Muito obrigada pelo espaço que está sendo me dado aqui. O trabalho que eu vou apresentar é fruto do meu pós-doutorado, recentemente finalizado no IFISH da Unicamp, sob supervisão do professor Ricardo Antunes, e eu vou apresentar algumas das interfaces dessa pesquisa, já que ela é uma pesquisa grande, que ainda está em andamento, e, portanto, muitas das questões precisam ser esclarecidas. Vou dividir aqui a tela, compartilhar uma tela, para que eu possa dialogar com vocês sobre categorias que esse trabalho discute. Né? Então, quero falar um pouquinho sobre transnacionalismo, agronegócio e agricultura 4.0, a nova acumulação sobre o novo modo de produção e seus impactos nos mundos do trabalho. Então, só para situá-las, eu estou falando principalmente desta região, desse estado chamado Tocantins, que é onde eu estou, na capital Palmas, trabalho na Universidade Federal do Tocantins, e é exatamente a região onde a expansão da fronteira agrícola tem se dado com maior intensidade, e principalmente porque aqui constitui também o que nós chamamos de Matopiba, que é a região onde a expansão tem acontecido prioritariamente, que são as fronteiras do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e do Maranhão. Então, é sobre esse espaço, especialmente, que eu tenho tratado, e da expansão sobre o bioma cerrado. A pesquisa, então, vem exatamente de um projeto de extensão que comecei a fazer aqui na universidade, junto ao acampamento dos trabalhadores sem terra, no município de Porto Nacional, que fica a 60 quilômetros da capital Palmas, e a partir daí, depois de 2 anos pesquisando dentro desse acampamento, eu vou constituindo os aspectos que vão tratar dessa nova fase de mundialização do capital e como vai se dando, portanto, esse processo de expansão sobre os territórios e todas as contradições que vão se manifestando objetivamente nesses territórios, ou seja, a própria crise estrutural do capital. Ao analisar essa nova lógica produtiva no campo, que é chamada de agroindústria 4.0, que nada mais tratamos aqui do 4.0 como uma reestruturação, como a 4ª revolução industrial, mas ela nada mais é do que a reestruturação produtiva permanente. Nesse sentido, é possível compreender uma nova engenharia política e econômica exercida pela ordem global por meio do que nós chamamos de classe capitalista transnacional, que vai exercendo poder sobre a natureza, os territórios e os mundos do trabalho, o que eu tenho tratado nas minhas pesquisas como a trípode destrutiva do capital. Nas questões que envolvem as relações do campo, do agronegócio, é muito evidente esse processo de destruição. Há, portanto, uma nova divisão internacional da produção, que resulta numa nova divisão internacional do trabalho, e que no Brasil tem também as características, as variantes, como a divisão sociossexual, étnico-racial do trabalho, que determina, portanto, novos níveis e tipos de precarização. Nesse sentido, a gente também precisa compreender esse processo que reorganiza o mundo do trabalho e coloca os territórios e a natureza sob ameaça como uma perspectiva de demanda internacional por commodities. Desde 2018, o Ministério da Agricultura norte-americano declara em um relatório que não é mais possível expandir fronteira agrícola nos Estados Unidos e indica o Brasil como potencial de expansão de expansão de fronteira agrícola. Nesse sentido, esse relatório reorienta capitais, tornando, inclusive, a Amazônia Legal num verdadeiro hot point, que vai transformando esse território numa zona especial de intensa acumulação. Essa zona especial de intensa acumulação, portanto, é onde está
territorializada esses processos de uma nova organização do trabalho que indica, prioritariamente também, uma reprimarização da economia brasileira. Essa integração subordinada, ela claro, uma histórica relação da burguesia brasileira entreguista, descompromissada com os interesses nacionais, e que vai cumprindo esse papel de avalista do grande capital nacional e internacional. E nos últimos anos ela tem se intensificado, e com o governo Bolsonaro isso fica ainda mais evidente. E vai alterando o ordenamento jurídico, né, sobre a natureza, não à toa estamos vivendo um colapso ambiental, sobre os territórios, não à toa também estamos vivendo um processo de conflitos com os indígenas, com as comunidades quilombolas, e também a questão dos mundos do trabalho. Nessa reorganização que se dá através dos mecanismos tecnológicos que todos aqui tão bem apresentaram, né? Lembrar que esse avanço vai se dando de maneira extensiva, uma monocultura extensiva que avança sobre as unidades de conservação de forma dramática, né? Vai avançando sobre camponeses, quilombolas e indígenas, e aí as discussões hoje sobre marco temporal talvez tornem o nosso debate aqui ainda mais evidente sobre a capacidade destrutiva desse capital, e vai instituindo uma nova organização do trabalho, com essa superposição de variáveis, classe, raça, gênero e geração, dando um novo grau, então, a essas tecnologias aplicadas à produção. A agricultura é o setor onde tem mais trabalhadores informais, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Esse relatório é o relatório Mulheres e Homens na Economia Informal, né? E é onde no Brasil se deixa mais evidente ainda essa questão sociossexual, étnico-racial do trabalho. Um trabalho, portanto, cada vez mais multifacetado, como diz o professor Ricardo Antunes, onde nós temos aí a terceirização, a flexibilização das leis e um desemprego que vai pauperizando a classe trabalhadora, o que nós chamamos de uma pauperização amplificada dessa classe trabalhadora que vive no campo, especialmente desta que vive no campo. Que eu estou tratando aqui, claro que todos têm passado por esse processo de pauperização. Tem alguns indicativos importantes, né, como que essas camadas de poder transnacionais, de recursos transnacionais, vão viabilizando e colaborando com uma cadeia global de valor, em detrimento da pobreza e da exclusão e da insegurança alimentar, assim como da subordinação dos territórios. Não à toa, um país que bateu 2 anos consecutivos de recorde de produção de alimentos é o mesmo que hoje está presente no mapa da fome, mostrando o caráter dessa produção, o caráter do sistema do capital, e as formas sofisticadas de subordinação, com controle direto e indireto dessa cadeia de valor do agro, na produção, nos insumos, nas sementes, tendo aí como as grandes empresas que vão controlar suas subsidiárias no Brasil, a Cargill, a Bayer, a ADM, a Bunge, e máquinas e equipamentos que estão diretamente relacionados a essa produção, a circulação, a logística. Recentemente, no Brasil, houve a privatização de portos, de aeroportos, de uma ferrovia, o que demonstra também esse caráter expansionista dos interesses transnacionais sobre esses outros elos que constituem a cadeia de valor do agronegócio. Eu tenho dito, é importante fazer essa primeira colocação, porque essa valorização do capital em escala global, nessas novas relações de poderes, esses novos atores, vão interferindo nessa cadeia de valor do agronegócio, através de vários outros projetos, não só do agro, mas também os projetos de mineração. E o que tem se percebido nesse processo é um aprimoramento dos investimentos, através dessas fusões e aquisições, e também na modernização de máquinas e equipamentos, mas também na questão da tecnologia da informação e comunicação. O que a gente vê no agro também é uma plataformização da prestação de serviços, e como a logística também tem passado por um processo de plataformização, com sofisticados centros de armazenamento e transportes. Ou seja, a gente tem aí as AgTechs, as Logtechs e as Fintechs que têm exercido, portanto, esse papel de reorganizar o mundo do trabalho através de empresas de serviço
do setor de logística, do setor de prestação de serviços para os grandes latifúndios, né? E isso, portanto, vai sendo dinamizado. E, claro, o papel do governo é um papel essencial para que o ordenamento jurídico possa permitir o avanço dessas empresas e desse tipo de trabalho também sobre o campo. Esse diagrama neoliberal, extremamente potencializado nos últimos anos, especialmente agora na pandemia, vai garantindo essa inserção subordinada do Brasil e de outros países latino-americanos ao mercado global, né? As políticas, então, transnacionais vão alterando a estrutura organizacional. Portanto, as forças sociais que vivem do trabalho vão ter afetado as suas vidas, né? Você tem aí todo um processo de subordinação dos territórios, a disciplina do agronegócio sendo cada vez mais imposta a essas comunidades. Em agosto do ano passado, em plena pandemia, a gente tem o Ministério da Agricultura procurando disciplinar aquilo que nós consideramos uma resistência dentro da produção no Brasil, na produção de grãos, que é a agricultura familiar. Na medida em que o governo tem o poder... 3 minutos. Graças. Na medida que o governo tem o poder de disciplinar, ele passa a tirar a agricultura familiar do eixo de resistência e levá-lo para a disciplina do agronegócio. Então, o que a gente tem visto também é que esse movimento tem acontecido no campo, né? E que para a gente também é interessante perceber isso, analisar isso. Eu vou passar aqui rapidamente, porque tem outras questões fundamentais para tratar, né? Os delineamentos teóricos do trabalho trazem muito daquilo que o Mesaros trata no livro Para Além do Capital. Eu procuro trabalhar muito a questão do metabolismo, agora antissocial do capital, porque o metabolismo do capital é um metabolismo que destrói a natureza, que desterritorializa, que desefetiva as pessoas do campo e das suas culturas e que produz aí todo um processo de precarização nos mundos do trabalho que estão associados aos elos que compõem a cadeia de valor do agronegócio. Também trabalho com o professor Ariovaldo Belino Oliveira, que fala muito desses códigos do capital transnacional sobre a Amazônia Legal, né? E toda a produção intelectual do professor Ricardo Antunes, que tem tratado, como a professora Graça muito bem falou, desse processo de uberização que não se dá só nas grandes cidades, mas tem sido visto cada vez mais frequente também nos territórios de produção agrícola. Então, há uma transmutação tecnológica nos territórios, através do uso de smart hoovers, através do uso de drones, e que implicam, portanto, a novos problemas em relação ao mundo do trabalho. Eu creio que esses sejam os aspectos mais importantes para tratar aqui com todos vocês na manhã de hoje. Muito obrigada. Muchas gracias, Fabiana, y muchas gracias a todos por el aporte y por el tiempo, que han dejado muchas cuestiones teóricas para discutir, así que no voy a demorar más el tiempo. Si les parece bien, podríamos hacer de esta forma. Si Isabela, ¿querés hacer algún comentario ahora? Y no sé si tuvieron ocasión de leer o comentarse entre ustedes, y luego, como usted, ¿no? Digamos que habíamos mandado los trabajos, los que pudieron hacerlo, damos unos minutos para eso, y luego, bueno, damos lugar a las preguntas o intercambios que surjan. Perdón que te interrumpí, Isabela, cuando vos consideres. No, para nada. Solamente Gracias por tu ayuda. Imagínate. Então, bom dia a todos e todas. É uma alegria enorme estar aqui participando mais uma vez dessa jornada. Eu costumo dizer que esse é um lugar muito privilegiado de encontros, de diálogos, principalmente pela forma como esse espaço é construído e conduzido, né? Um espaço público, gratuito, enfim, aberto, não? E uma forma muito específica, interessante de pensar a pesquisa e as articulações a partir da pesquisa acadêmica, né?
Então, assim, antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade e também parabenizar essa equipe de coordenação por um trabalho muito árduo, muito difícil, né, de ser feito, e, enfim, que permite um espaço, um encontro como esse, né, que me parece altamente qualificado e inspirador, sobretudo. Eu tive a oportunidade de ler os trabalhos essa noite muito rapidamente, não os trabalhos da Graça, que eu já conheço, porque participamos do mesmo grupo de pesquisa, o trabalho da Fabiana, extremamente interessante, assim, e com uma afinidade muito grande, não se a gente pensar, não essa articulação da Fabiana com a Graça, pela abordagem, mas também um trabalho que toca em uma lacuna muito grande nossa, né, do campo da sociologia e também do direito, que é de onde eu falo, não? Então, sou pesquisadora no campo do direito do trabalho, e assim, e o meu olhar também, a minha leitura para esses trabalhos é muito a partir do desafio de pensar exatamente o que a Eliana coloca no texto dela, né? E eu estou tomada por essa pergunta que ela faz no texto desde ontem, que é quem são esses trabalhadores, né? Quem são os trabalhadores, as trabalhadoras, e que direitos podem eles reivindicar em virtude da sua condição? Eu acho que é uma pergunta assim que norteia, lança luzes, não, para essa mesa, e acho também que o diálogo que foi feito aqui, não, e que, enfim, faremos agora, sobretudo nas considerações, ele é capaz de responder, e ele é tomado também por essa pergunta. Eliana, não sei se me hablo compreender muy bien, pero estoy muy encantada con tu texto. Creo que pone como luces en cuestiones centrales y sobre todo para quien viene del derecho laboral. Assim que acho que estamos todos no campo jurídico, nos debruçamos e buscando uma criatividade, ou o que você fala, como você trata de uma imaginação também jurídica, para repensar categorias não importantes, historicamente construídas, mas que precisam de uma releitura. Não? Então, pensar, por exemplo, categorias como férias, salário, limite de jornada, um salário mensal, férias anuais, enfim, toda uma concepção e um conjunto não, de direitos e também de formas jurídicas, de contratos, enfim, e que nos questionamos hoje, não, no campo jurídico, se elas servem, como elas podem ser, enfim, reelaboradas, o que elas dizem no seu processo de construção histórica, mas também em como ler essa realidade, essas transformações do mundo do trabalho a partir também dessas categorias. Um pouco para dizer que eu estou muito instigada e muito desafiada também pelas colocações que foram feitas aqui no trabalho mais teórico da Eliana, nesse contexto que Hector e Graça, como sempre, né, nos armam, assim, nos dando pistas para leituras mais aprofundadas sobre o que estamos vivendo, e especialmente desse desafio da Fabiana de trazer não, essas discussões para um estudo empírico e que dá conta aí de as relações de trabalho no campo e que, enfim, revelam muito não, dos nossos desafios. Então, é muito mais, Silvia, uma palavra para sairmos de um momento das explanações, das exposições, e agora podermos armar esse debate cruzado nesse segundo momento, que eu acho que vai ser muito interessante, e estou muito atenta também aos comentários. Bueno, muchas gracias, Isabela, por tu comentario, que luego retomarán los ponentes también. Bueno, no sé si pudieron o leyeron o quieren comentar los ponentes, Graça o Fabiana o Héctor, alguno de los... ¿Sí? Bueno, bueno, en el orden, si quieren, como lo habíamos empezado, como ustedes quieran. No tengo problemas. Dale. Pero, a ver, tal vez sería bueno enfocarse, porque yo miré el de Graça, el de Claro. Fabián,
y el de Eliana, digamos. Entonces, Claro. hablar de los tres al mismo tiempo son diferentes, digamos. Tal vez podría colocar ahora algunas preguntas, digamos. Muy bien. Entonces, bueno, en relación con el trabajo de Eliana, hay una cuestión que tiene que ver hoy con la recuperación del concepto de clase y esta idea de clase trabajadora que, digamos, que es que promueven los movimientos sociales, pero que han aceptado casi naturalmente los sindicatos. De hecho, hicieron presentaciones, pidieron ingresar a la Confederación General del Trabajo, ¿no? Entonces, buena parte de estas discusiones son profundamente políticas, digamos. Y entonces, efectivamente, más allá de... Tal vez será por un tema generacional, pero buena parte de las discusiones que teníamos en relación con el trabajo, la discusión actual, digamos, si uno mira el siglo XX sobre el trabajo asalariado, a partir de la creación de la OIT se instalaron una serie de protecciones y garantías con respecto al trabajo asalariado, digamos. Y son justamente las que están en discusión hoy a través de una ideología empresarialista, digamos. La OIT hace 2 años, en 2018, digamos, hace 3, en la conferencia de estadísticos, propuso una serie de normas, hizo propuestas para los países de clasificación de trabajo, donde buscó un compromiso con los viejos conceptos clásicos, el trabajo asalariado, trabajo protegido, con la ideología empresarialista vinculizada vía capital humano. Creo que la ideología empresarialista es esto lo que está recomendando hoy la OIT. Entonces, ya que estás trabajando con esta discusión sobre imaginario, me parece que sería bueno colocar este tipo de focos. Lo que es importante es que lo que está en discusión hoy son discusiones que vienen del principio del siglo XX, cuando se creó la OIT, después del Tratado de Versalles, digamos. La cuestión del empresarialismo venimos discutiéndola desde los últimos 45 años, más o menos, y todavía efectivamente vas a encontrar los ecos de esa discusión, como muy bien hace Eliana, en la cuestión del fin del trabajo y demás. Eso seguro. Pero en realidad se refiere al fin del trabajo asalariado aquel, digamos, ¿no? Es esta discusión. Y después, bueno, hay comentarios menores que tienen más que ver con algunas cuestiones vinculadas con cómo pensaba el Ministerio de Trabajo algunas cuestiones y procesos reales, digamos, ¿no? Pero sí hay una cosa que es importantísima que tiene que ver, independientemente de cómo lo llamemos, vos hablabas de Estado social, pero después hablabas de bienestarismo. En realidad, la discusión contemporánea tiene que ver actualmente con discusión sobre qué pasa hoy con el bienestar. Es esto. Entonces, la seguridad social, la discusión sobre seguridad social está íntimamente vinculada con eso. Entonces, yo creo que eso no hay que perderlo de vista, digamos. Porque, digamos, si no, digamos, caemos en realidad, todo eso no existe, todo se remite a contratos mercantiles, digamos. Este es el gran problema. Entonces, me parece importante retener esa discusión. Y una tercera discusión sería, el tema es que el cruce entre trabajo, tal como lo proponen los movimientos sociales, y
el trabajo protegido y demás que siguen defendiendo los sindicatos, ese debate además está cruzado por una discusión sobre cuál es el futuro para la economía y la sociedad argentina, digamos. Entonces, uno de los problemas que trae la propuesta de los movimientos sociales es que plantean de entrada el reconocimiento de la sociedad contemporánea como una sociedad dual, que es un hecho observable a simple vista. Pero entonces, ¿qué construir a futuro? Y en realidad la propuesta que promueven a futuro es una especie de reinicio casi nostálgico del capitalismo. Es la traba ideológica que aparece ahí, digamos. Bien, hasta ahí el comentario sobre Liana. Ahí hay temas importantes. Liana, ¿querés compartir o Perdón, querés hacer el comentario a Grasa? Digo dos cosas más, pero ahora sobre el trabajo de Grasa, me interesaba, digamos, si podía desarrollar este drama brasileño de combinar lo peor del neoliberalismo con un gobierno neofascista, digamos. Y esto es importante sobre todo por el avance de la derecha que estamos teniendo en la Argentina, digamos. Y con relación a Fabiana, es muy bueno realmente tu trabajo. Es una investigación de envergadura, digamos, muy amplia, trae montones de temas. Ahí hay una discusión sobre una clase capitalista transnacional, digamos. Pero al mismo tiempo hay una discusión sobre los estados y políticas estatales. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida no conviene diferenciar qué significado tendría en una clase capitalista transnacional y las políticas estatales? Este es un punto clave para mí. Bien, hasta ahí llego. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, ¿querés, Eliana, o comentar algo o retomar alguna de las discusiones, te parece, o de los intercambios con Héctor, o algún otro que vos quieras colocar? Bueno, gracias por los comentarios a Héctor y a Isabela. Yo lamentablemente no pude leer las ponencias para hoy. Tengo algunas preguntas que me fui anotando de las exposiciones. Digamos, para mí el ámbito de estas mesas más centradas en el mundo del trabajo son, digamos, como muy provocadoras y sugerentes porque estoy en general inscrita en otro campo de estudios, que es el de la política social, que están obviamente estrechamente vinculados, pero son como campos de discusión diferentes. Entonces estoy como con los ojos en los dos. Y en relación a la cuestión de las imaginaciones políticas sobre el trabajo, al término de la tesis, digamos, quedé como muy inquietada por podríamos decir, como la aparición o el desbloqueo en Argentina de imaginaciones políticas que podríamos pensar como no modernizantes. Digamos, creo que sobre el trabajo, ¿no? Sobre el trabajo y la protección. Modernizantes en el sentido de cómo se sustrae el trabajo y la protección del campo de la política. En esa clave estaba pensando. Y entonces las exposiciones de tanto de Héctor, de Grasa y de Fabiana me interpelaron mucho, digamos, en relación a lo que comentabas, Héctor, por ejemplo, de el giro civilizatorio, después lo que traía Grasa sobre la negación de la condición de clase y lo que podría implicar la negación de la condición desposeída, ¿no? Digamos, de los y las trabajadoras y qué implica eso para los derechos del trabajo. Y después el trabajo de Fabiana en relación a la conexión entre el pensamiento, la reflexión sobre el sujeto del trabajo y el capital como sujeto, ¿no? Digamos, todo eso me dejó como un poco, nada, súper interpelada. Digamos, solamente comentarles eso, tengo como algunas preguntas en relación con eso para aportar.
Pero no tanto comentario, más que preguntas. A Grasa le quería preguntar si podía desarrollar un poco más la idea de que dijo de proletariado de servicios, digamos, si es un concepto, si se podía desarrollar un poco más, quizás por cuestiones de idioma también me perdí una parte, puede ser, pero le quería preguntar eso. Y a Héctor, bueno, digamos, también si podía desarrollar un poco más, si da para el intercambio, ¿no? Si converge con otras preguntas, esta idea del giro civilizatorio. Bueno, y en relación con los comentarios de Héctor en relación a mi escrito, sí, efectivamente, digo, ahí también otra de las cuestiones que me resultan muy inquietantes son las imaginaciones políticas sobre el trabajo entre las clases trabajadoras. O sea, la tensión que marcas respecto de la proyección de una sociedad dual que fundamenta las demandas de protección, pero al mismo tiempo aparece como el límite del horizonte de lo pensable, es inquietante, y cómo dialogan o se tensionan las propuestas sí, las imaginaciones políticas, es la forma en que tengo de decirles, sobre el trabajo a constituir desde los distintos estratos de la clase trabajadora. Para mí eso es como una incógnita, ¿no? Digamos, cómo se va a desenvolver, y es algo a continuar explorando, digamos, como en mi trabajo relevé algunas tensiones, pero creo que también fueron haciendo emergencia en este ciclo en el que se consolidó también la organización de los movimientos desocupados como movimientos de la economía popular, por ejemplo, digo, como que fueron mutando los sujetos también. Así que bueno, digo, son cuestiones para seguir pensando para mí. Bueno, no sé, no mucho más. Bueno, muchas gracias, Eliana. Me parece que justo ahí le dejas la palabra a Grasa, porque justo Héctor hizo algunas preguntas, vos también colocaste algunas preguntas y probablemente también tendría algunos comentarios o preguntas, así que Grasa, cuando guste. Sou eu? Bom, eu agradeço as questões, mas antes de responder as questões, eu queria comentar aquilo que me foi proposto, que é o texto da Fabiana, né? Bien, eu fiz a lição de casa gracias. aqui, bonitinho. Eu fiz a lição de casa aqui, bem comportada, mas eu não consegui ler todos os textos, né? Não consegui ler todos os textos como eu gostaria. E eu queria fazer alguns rápidos comentários. Primeiro, que eu acho muito importante o texto da Fabiana, porque a sociologia do trabalho brasileira, eu acho que em grande parte latino-americana, é uma sociologia extremamente urbana. No caso do Brasil, então, é inquestionável, né? Não há muito lugar para os estudos sobre o trabalho no campo. Então, acho que isso em primeiro lugar. Segundo, que é a perspectiva de análise, né, teórica que ela apresenta no texto, que eu achei muito rico, muito interessante, a começar pela citação do Chico de Oliveira, né, na sua compreensão muito dialética da própria realidade, no sentido de mostrar aí que tanto o arcaico cria o moderno, né, como o moderno cria o arcaico, né? São processos aí de metamorfose que precisam ser compreendidos dessa forma dialética, que eu acho que ela faz isso, né, no texto dela, achei extremamente interessante. Então, queria, porque a gente tem pouco tempo, mas eu queria um pouquinho, Fabiana, que tu desenvolvesse talvez um pouco mais
essa ideia do transnacionalismo, que é uma das categorias-chave do teu texto, né? Capital transnacionalizado. Quer dizer, se isso tem diferença, inclusive, em relação a que alguns autores, eu estou falando aqui muito, lembrando do François Chenet, chamam de capitalismo globalizado, né? Ou do globalismo, né? Que também ele lá discute o papel desse capital transnacional, né? Então, essa é uma primeira questão com relação ao teu debate. A segunda, que eu acho que é muito, muito interessante, porque, bom, ela faz um trabalho muito legal no texto, mostrando coisas que eu desconhecia, né? Eu desconhecia o grau de avanço do processo das tecnologias de informação no campo, como que ele está se dando, né? Então, essa formulação da agricultura 4.0 e do uso dessas novas tecnologias, né, que estão alterando significativamente o trabalho no campo, acho assim que, eu imagino que no seu trabalho, né, no relatório da sua pesquisa, tu desenvolve mais isso, mas acho que é muito interessante. Aí eu te perguntaria se esse processo pelo qual o campo está passando, especialmente com relação ao uso dessas novas tecnologias pelo agronegócio, se estaria também criando um proletariado de serviços no campo, né? Porque o processo é o mesmo, a condição que acaba sendo criada é a mesma, né? Do que está ocorrendo nos centros urbanos, né? Em outras áreas dos serviços. Então, essa é uma questão que eu te pergunto. E, por fim, o que dá a entender, e o que a gente pode compreender, que eu acho que é muito rico também, eu tenho pensado muito sobre isso, e já em outros textos escrevi sobre isso, é que nós vemos, dentro desse novo formato da globalização financeira do capital, uma tendência muito forte a uma internacionalização, ou globalização, ou transnacionalização da classe burguesa, né? Da classe capitalista. Quer dizer, há articulações, inclusive, econômicas, blocos econômicos, né? Que se constituem de interesses, né? Globais, que redefinem, inclusive, o próprio papel do Estado, né? Da regulação da economia no Estado, especialmente dos estados dos países periféricos em relação aos estados dos países mais envolvidos. Então, há essa força, né, do capital constituindo aí essa articulação dada pelo esse novo formato do capitalismo, né? Do outro lado, pensando na relação de classes, nós vemos a classe trabalhadora sofrendo um processo inverso, exatamente inverso, porque perde a sua capacidade de articulação internacional, perde a sua capacidade de articulação nacional, né? Perde a sua capacidade de agir enquanto classe, né? Agir coletivamente em função da violência com que esse capital foi destruindo, né? E criando novas formas de sociabilidade aí através das formas de organização do trabalho. Então, um comentário também nesse sentido, né? Desse tipo de constituição de relações que eu acho que seria importante. Mas gostei muito, muito mesmo, e aprendi com o seu texto, né? Com relação às questões, tem duas questões, né? Uma do Hector, falando da questão da combinação do neoliberalismo com o neofascismo, e a outra da Eliana sobre o proletariado de serviços. Com relação à combinação neoliberalismo e neofascismo, a discussão é longa, né, Hector? Porque é uma discussão aí que teria necessidade de a gente conceituar, né? Como que eu estou tratando. Isso eu faço um pouco no texto. O que eu estou tratando como neoliberalismo, né? Eu não avanço ali a discussão do neofascismo. Mas tem um debate importante aí de vários autores, aí, desde Nancy Fraser, Dardot e Laval, os franceses, que têm discutido que o neoliberalismo é um projeto que não é só econômico, é político, enfim, tem cada vez mais avançado no sentido de questionar todos os elementos constituidores de uma democracia, né? nas suas várias transformações, porque o neoliberalismo também se transforma, né? Ele não é o mesmo, nem no Brasil ele é o mesmo dos anos 90, por exemplo. Então, a tendência tem sido o neoliberalismo se utilizar de todo tipo de autoritarismo, né? De recursos a governos ditatoriais, a regimes autoritários e neofascistas, como é o caso do caso brasileiro.
E, ao mesmo tempo, é um processo que expressa também uma crise de hegemonia do neoliberalismo. Essa é uma questão para a gente pensar. Por quê? Porque hegemonia aí no sentido gramsciano mesmo, né? Quer dizer, o neoliberalismo perde força de convencimento e, portanto, ele se utiliza cada vez mais da força, propriamente dita, da opressão, da repressão, seja através do combate, né, às instituições democráticas e do uso de proposições e projetos neofascistas, como vem ocorrendo no mundo inteiro, né, da extrema-direita e assim por diante. Então, é um processo complicado, contraditório, mas que a gente, sem dúvida, precisa se debruçar, né? E, por fim, muito rapidinho, também tem uma discussão muito importante que parte aqui no Brasil do Ricardo Antunes, que é um autor que tem tratado muito dessa questão da nova morfologia do trabalho e da nova morfologia das classes, ou da classe trabalhadora, né? Ele já vem discutindo isso desde os livros dos anos 90 dele, né? Os Novos Sentidos do Trabalho, Adeus ao Proletariado, né? Um ponto de interrogação, enfim. São livros que já vinham tratando dessa questão no sentido de mostrar que não se trata do fim do trabalho nem do fim da classe, mas sim uma nova morfologia da classe e propiciada por essas transformações do trabalho. Então, ele faz o que ele avança em relação a isso no último livro dele, não é o último, mas eu acho que é o último livro mais importante, né? Que é o Privilégio da Servidão, onde ele vai discutir exatamente esse proletariado de serviços, né, do trabalho propiciado pelo trabalho digital. Ele faz uma discussão teórica que eu acho importante, dentro da perspectiva marxista, de mostrar como que esses serviços produzem valor, certo? E por isso, né, com base nessa discussão da produção do valor a partir do trabalho realizado pelos trabalhadores nesse campo dos serviços, é que ele levanta essa formulação, que é a formulação de se constituir um proletariado de serviço. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque tu tem um campo do marxismo mais ortodoxo, eu diria, talvez mais que limita, né, a ideia de classe, a classe operária, o trabalho fabril, a quem só produz mercadorias materiais, né? Mas tu tem todo um debate da mercadoria imaterial, né? Daquilo que se produz, por exemplo, através dos serviços, que são mercadorias, e aí ele discute isso a partir do Capital, do Marx, né? Onde o Marx discute, por exemplo, o serviço de transportes como produtor de valor, né? Como que ele é necessário para a realização da mercadoria, para garantir a circulação das mercadorias no mercado. Então, lógico, tu tem um outro debate também, que não dá tempo de fazer aqui, mas um debate teórico importante, especialmente sobre economia de plataformas, que discute que a atividade realizada pelos aplicativos, por exemplo, dentro do que se chama capitalismo de vigilância, não é uma atividade produtora de valor, porque ela é uma atividade rentista. Ela não produz valor nesse sentido, né? Ela é rentista. Bom, mas aí eu lanço só... eu só enuncio, porque não dá para a gente continuar esse debate, né? No futuro, aí a gente pode voltar, sem dúvida nenhuma, a fazer essa discussão. Muy precisa, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Fabiana, Héctor, seguramente levantaste la mano, querías hacer algún intercambio con Grasa, supongo. No, en realidad ella se refería al trabajo de Fabiana y en todo caso quería hacer un comentario sobre... aquí también hay un proletariado de servicios agrícolas, pero en realidad hay un problema de conceptualización, digamos. Pero en todo caso, después que desarrolle Fabiana, lo puedo retomar. ¿Sí? Bueno, Fabiana, para vos, tu turno. Primeiro eu quero agradecer à professora Graça, que é uma referência para mim nos estudos sobre neoliberalismo e, portanto, é uma honra ter o meu texto lido por ela e as suas colocações também, professora. De fato, existem aspectos mais profundos, mais complexos que precisam ser tratados e que, infelizmente, na minha apresentação não consegui
desenvolver, mas é importante a gente dizer que esses capitais transnacionais, aí aproveito também para responder a pergunta do professor Hector, a gente está dizendo de um proletariado, de uma classe capitalista transnacional que se rearticula desde 2008 naquela questão da crise global, né? Óbvio que o transnacionalismo já tem sido tratado desde a década de 90 pelo Chesney, como a professora muito bem indicou, e o Mesário, já na década de 70, falava no Para Além do Capital sobre o transnacionalismo. O que nós vemos nesse período neoliberal é de que essa classe transnacionalista, ela vai ficando cada vez mais potente no sentido em que nós temos um processo de financiarização da economia. As commodities passam aí a ser negociadas em bolsas de valores, aonde todos aqueles que têm potencial de capital pode investir seus recursos nos vários elos que compõem a cadeia de valor do agro. E, nesse sentido, a gente precisa entender as camadas que compõem essa cadeia de valor, porque não é só a produção em si, os insumos, as máquinas e os equipamentos, a circulação e a venda posterior ao mercado externo, cumprindo, então, a nossa agenda de commodities, né, de produção. Enfim, a gente tem que tratar de pesquisa e desenvolvimento, onde os capitais transnacionais estão sendo investidos nessas pesquisas e desenvolvimento. Nós temos que falar sobre as chamadas think tanks, ou seja, os grandes institutos que estão para pensar o agro e para pensar todos os elementos que compõem a possibilidade de valorização do agro. Nós temos que lembrar das startups que têm crescido, e por isso, professora, de fato, a gente tem um setor de serviços no agro também sendo cada vez mais amplificado e constituindo um proletariado ligado ao setor de serviços do agro. Isso, de fato, tem acontecido, embora a gente precise conceitualizar tudo isso melhor. Por mais que o professor Ricardo esteja tratando dessas questões, a própria professora Graça esteja tratando dessas questões do neoliberalismo, existem particularidades que precisam ser melhor explicadas dentro dessas categorias, e que eu componho um grupo muito pequeno ainda de pesquisadoras e pesquisadores que têm se debruçado sobre essa organização do trabalho em relação à agroindústria 4.0. Então, ainda é necessário muito estudo, e eu tenho consciência disso, mas acho importante a gente pensar em todas essas camadas aonde o capital transnacional está presente. E aí nós temos não só essas startups, como nós temos as chamadas AgTechs, Logtechs, Fintechs, as Green Techs agora, né, as produtoras de comida saudável, né, que estão se articulando também em torno do agro. Então, existem muitas camadas que compõem a engenharia do agro 4.0, que precisam ser tratadas com mais cuidado e com mais tempo, para que, de fato, as categorias que vão explicar esta nova composição da produção agrícola e, consequentemente, os seus impactos, como eu digo, né, na natureza, no mundo do trabalho e nos territórios, possam demonstrar como a nossa economia não tem sido só reprimarizada, mas a indústria precisa ser repensada, porque é agroindústria, né? A gente tem uma industrialização, quer dizer, não é o fim da indústria, mas é uma industrialização de um outro caráter, que também precisa ser mais redimensionada no campo da sociologia, para que a gente possa entender os impactos que nós temos sofrido, né? Tanto na insegurança alimentar, porque a agenda exportadora cumpre as demandas internacionais. Eu lembro bem com uma entrevista do Charles Tang para a Comissão Brasil-China, que não deveria, que não se pode brincar com a segurança alimentar do povo chinês, mas se pode brincar com a segurança alimentar do povo brasileiro, né? O que determina, portanto, a nossa relação subordinada em relação às demandas internacionais. Por isso, eu sei que aqui é só um espaço de respostas e intercâmbio, mas existem todos esses aspectos, professor Hector, professora Graça, que ainda precisam ser melhor redimensionados. Eu espero que com esse trabalho eu possa dar o primeiro passo, né, para trabalhar mais profundamente isso aqui. A minha equipe é muito pequena, nós estamos sofrendo com os cortes, todos nós, todas nós,
e por isso vai se transformando num desafio cada vez maior. Fora a violência no campo, que todos vocês conhecem muito bem, né? Eu, quando trabalhava no acampamento, a minha equipe foi ameaçada de morte, então é um desafio, né? Assim como os nossos companheiros e companheiras que vivem diariamente a luta no campo, nós também, as pesquisadoras e pesquisadores, temos sofrido não só com os cortes, mas também quando estamos no campo de pesquisa, sofrendo também com essa violência. Então, eu sei que eu não respondi tudo profundamente, mas espero ter dado indícios para que a gente possa, inclusive, continuar esse debate em outros momentos. Muito obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, Héctor y Eliana, creo que habías levantado la mano, ¿no? ¿O no? Ah, no, le contestaste a Vanessa, que iba a retomar al final su pregunta, pero bueno, Héctor, ahora sí, entonces. Sí, no, te agradezco la posición de Fabiana, esta respuesta me dejaron claro eso es lo que quería conversar, digamos. Está bien, digamos. En realidad era hablar sobre algunas cuestiones vinculadas con los servicios en el agro, digamos, en Argentina, que en general tienen un problema. En realidad la noción de servicios, estoy pensando en este comentario que hizo Grasa sobre si es productivo o no, digamos. El problema con los servicios en el agro es que en realidad se llama servicio a segunda forma de contratación. No hay una referencia a la naturaleza del trabajo. No se refiere si el trabajo es productivo o no, sino cómo se contrata. Entonces, el mismo trabajo que hace el productor agrario cuando es propietario o arrenda una parcela, digamos, aparece clasificado como trabajo, tanto en las encuestas, digamos, de hogares o como que algunas se hacen también en zonas agrícolas, digamos, o en las cuentas nacionales. Pero si, por ejemplo, la cosecha la realiza una cuadrilla de trabajadores contratados, se clasifica como servicio, como servicios agrícolas, digamos. Pero la naturaleza del trabajo es idéntica, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, desde el punto de vista del trabajo, sería importante, además, indagar en las categorías del mundo agrario, porque ahí es cuando comienza a aparecer algo que nosotros intuimos en relación con el trabajo urbano. Estamos muy habituados a pensar la categoría de servicios desligada de la producción. Y en realidad, buena parte de muchas actividades actuales, económicas, sobre toda la economía digital, ahí diferenciar entre producción y servicio es casi imposible muchas veces. A esto me refiero. Entonces, pero cuando pensamos en el agro es lo mismo. Y cuando pensamos en industria hoy, prácticamente una industria no funciona si no está articulada con un montón de actividades, incluida distribución y demás. Por eso, en realidad nos merecemos una redefinición de categorías, digamos. Bueno, ese es el comentario. Muy bueno, gracias, Héctor. Justo ayer también en la mesa, ¿no? Se discutía esta cuestión de las categorías, o sea, era desde otro lugar por la lógica, bueno, que hoy también lo mencionó Grasa, ¿no? La cuestión de las plataformas, pero a partir de allí un trabajo y varios que permitieron como también pensar esa discusión de categorías. Bien. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario, pregunta o intercambio? O Eliana, ¿querés retomar la pregunta de Vanessa un poquito más? Vanessa preguntó, ya que estamos, por ahí querías hacer alguna, ¿de dónde, cuál era el, perdón, aquí estoy, ahí justo escribió Isa y se me corrió la pregunta. Para el debate, dice Vanessa, quería preguntar qué autores o líneas conceptuales toma para definir imaginaciones políticas sobre el mundo del trabajo. Quizás alguna reflexión sobre eso. Bueno, ahí le había hecho la respuesta a Vanessa por el chat como para no dejarla al margen porque la leí después.
Lo que le respondía es que yo empecé a trabajar la idea de imaginaciones políticas a partir de la categoría de reforma social. Digamos que fue una categoría bastante ordenadora de mi trabajo, digamos como que trabajé con la idea de campo de reforma y después de reforma social, y a partir de ahí, de distintos autores que trabajan con esa idea de reforma social en relación con, digamos, con el proceso digamos, con la idea de inscripta la idea de reforma social en el proceso civilizatorio moderno, digamos, como una intervención típicamente moderna de la sociedad sobre sí misma a través del Estado. Seguí, digamos, ese tipo de planteos para trabajar el concepto de imaginaciones políticas como una dimensión de esos procesos de reforma. Entonces, ahí le nombraba algunos autores que fueron como bastante fundamentales para elaborar esa conexión. No está dada necesariamente en los textos, pero fueron los que me hicieron seguir esa traza, digamos. Y en particular el texto de Vasco sí plantea un concepto que es el de actividad imaginante, que fue como un disparador para elaborar la idea que trabajo de imaginaciones políticas. No sé si queda claro por ahí o... Bien, Vanessa, sí, ¿no? Creo que está por ahí más o menos claro. Hola, sí, Hola, está Vane. claro. Hola, ¿qué tal? Quería saber un poquito, sí, en realidad Vasco es el que conozco y los demás no los conocía, no sabía por eso si era una cosa posterior y que vos habías vinculado la imaginación con el trabajo, o si ya estaba en estos textos que me decías esta vinculación entre el trabajo y la imaginación política. Ah, no está. Fue algo, digamos, que elaboré. Es tu creación. Fabiana aquí, Isabela, comenta en el chat, no sé si viste, una referencia para que tengan una articulación con un compañero del grupo que pueden generar. Bueno, para eso sirven estos congresos, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Que cualquiera del grupo. Se Silva me permitir, Como não? para complementar um pouco do que falava sobre classe capitalista transnacional, vejo que é importante ressaltar que quando as empresas começam a externalizar partes da sua produção, que é o processo de terceirização, a gente vai percebendo como a classe capitalista transnacional vai se tomando conta desses setores que tradicionalmente eram realizados de ações, trabalhos realizados dentro das empresas. Então, a partir da década de 90, fica mais evidente a presença dessa classe capitalista transnacional e como eles vão orientando e reorientando os investimentos que vão compondo aí esse processo de presença mais efetiva da classe sobre os interesses dos diversos setores e, no meu caso específico, o setor agropecuário, agrícola, do agronegócio especialmente. Tá? Só esse adendo para poder complementar. Muito obrigada. Si no hay más comentarios o intervenciones, podemos pasar al, ¿te parece, Héctor? Cerramos la mesa y tenemos el breve intercambio hasta las 11:15 que inicia la próxima, ¿no? Ahí estás muteado para completar. No, bueno, me quedé con sabor a poco sobre los 3 trabajos. Hay que hacer otro congreso. ¿Qué? Hay que hacer otro congreso. Eso, en realidad no quise abundar en varias cuestiones que me interesan sobremanera, digamos. Lo único que sí, hay un tema que me había quedado pendiente del trabajo de Grassa, digamos, y que ella menciona al final, sobre todo, todos esos movimientos transversales de la sociedad brasileña, como respuesta a este avance neoliberal y a la bueno, esto. Entonces, pero no están, digamos, tal vez un detalle algo mayor sobre esos movimientos
transversales de grupos, de sectores populares, clases populares, digamos. Sí, Graça. Sí, é isso. Eu acho que o que a gente tem assistido no caso brasileiro, eu acho que não é muito diferente da América Latina, né? Se a gente olhar, por exemplo, a experiência que vocês na Argentina têm com os movimentos dos piqueteiros, das fábricas recuperadas, do movimento das mulheres, na luta, inclusive, pela legalização do aborto, enfim, no caso do Chile, as comunidades indígenas, né, a importância que teve, por exemplo, o processo da realização da Constituinte, e o resultado, inclusive, dessa Constituinte, né, em termos da votação e de quem foi eleito, né, para essa Constituinte lá no Chile. No caso do Brasil, a gente tem tido um processo muito contraditório, porque, ao mesmo tempo, nós estamos sendo vítimas, né, de um governo genocida mesmo, a palavra não pode ser outra, né, em todos os sentidos, na forma de conduzir a pandemia, e em todos os projetos que têm sido encaminhados ao Congresso Nacional, e grande parte deles, inclusive, sendo aprovados, é um processo de violenta destruição, mas, ao mesmo tempo, há reações e há formas de resistência, que eu chamo de transversal, porque nós vivemos nessa pandemia, por exemplo, muitas experiências de atos de solidariedade nos bairros. Tem bairros populares e regiões de grandes favelas, de grandes comunidades, principalmente em São Paulo, por exemplo, em que houve uma auto-organização realizada por essas comunidades para enfrentar a pandemia, porque lá se o Estado não chega, né, para quase ninguém, imagina nas regiões mais pobres, e quando chega através da repressão, né, da violência policial. Então, houve muitas formas de auto-organização, de construção, inclusive, de comitês populares, eu diria, né, que geriram a vida dessas pessoas nas comunidades em relação à pandemia. Arrecadaram dinheiro, arrecadaram material de proteção, né? Fizeram formas, inclusive, de atendimento, né? Pressionaram as instituições públicas de saúde, ou seja, então nós tivemos isso. Nós tivemos aqui no Brasil uma manifestação enorme e muito bonita dos indígenas brasileiros contra o marco temporal, né? Todo um projeto que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, é no Supremo, né? É no Supremo, né? Que está em discussão, em relação a destruir, inclusive, as áreas indígenas, né? As áreas de conservação, que são patrimônio dos indígenas e que estão ameaçadas de serem destruídas para serem tomadas pelo agronegócio, né, Fabiana? Então, tiveram manifestações em Brasília que duraram dias, com milhares de indígenas, invadiram o Congresso Nacional. Ou seja, tem manifestações hoje no campo das relações, inclusive, étnico-raciais, né, dos movimentos negros, do movimento de mulheres, porque as mulheres, inclusive, foram as mais atingidas pelo processo de precarização do trabalho na pandemia. Todos os estudos têm revelado isso, né? O isolamento social, o acúmulo de atividades, de tarefas de cuidado dentro das casas, né, do trabalho doméstico, né? A gente não pode continuar terceirizando o cuidado, porque nós, como mulheres donas de casa, também terceirizamos o cuidado, né? E a gente teve que suspender essa terceirização do cuidado e assumir nós mesmas o cuidado, ou com os filhos, ou com a casa, e assim por diante. Então, está tendo também um processo de articulação de mulheres. E tem também, Hector, esse é um processo mais difícil, eu acho, de se pensar de como que ele pode se transformar, né? Porque nós temos visto muitas iniciativas aqui, durante esse processo da pandemia, por exemplo, que ficaram nos limites virtuais, por motivos óbvios, né? Mas iniciativas que congregaram os mais diferentes setores. Criação de fóruns, né? Criação de seminários, ou seja, um conjunto de movimentos que, embora virtuais, conseguiram agrupar os mais diferentes setores da sociedade, né? Os setores vinculados à área do direito do trabalho, os setores vinculados às universidades, os setores vinculados aos sindicatos, setores vinculados aos movimentos sociais, ou seja,
Por isso que eu chamo de transversalidade aí nas formas de organização e na composição também daquilo que esses movimentos representam. E eu acho que a perspectiva, né, que a gente precisa pensar muito em termos de alternativa para esse quadro que a gente está vivendo, é muito isso mesmo, essa ideia de criar redes de contrapoderes, né, horizontalizados, porque nós temos uma estrutura de organização política que é muito verticalizada, né? Então, e uma compreensão, inclusive, também muito verticalizada das formas de organização, né? Então, tu tem lá o partido, como se o partido fosse o máximo possível de organização política, os sindicatos, o movimento social, há uma hierarquização que é preciso ser arrebentada, inclusive, na minha opinião, né? E criar essas grandes redes de contrapoderes aí para fazer frente a esse quadro, porque no caso do Brasil, acho que diferente, a Argentina também sofreu muito, né, com as políticas neoliberais, evidentemente, mas no caso do Brasil, o sofrimento é maior ainda, o grau de destruição da sociedade brasileira, da nação brasileira, do patrimônio nacional, sob todos os aspectos, é muito, muito, muito violento, né? Onde o Bolsonaro mexeu, ele mexeu para destruir, para destruir, para destruir. É uma coisa assim inimaginável, né? Porque tem também o apoio das classes dominantes brasileiras, porque ele está cumprindo à risca o projeto neoliberal que ele está lá para realizar. Então, acho que, no caso da nossa realidade, diferente do resto da América Latina, o Brasil está isolado em relação à América Latina, completamente isolado, né? Então, acho que é uma tarefa muito árdua, né? Porque a gente tem que, ao mesmo tempo, reconstruir a nação que foi destruída por esse governo, pensando numa perspectiva de também superação, de transformação, né, dos limites dados pelo capitalismo numa sociedade periférica como o Brasil. E, para isso, necessariamente, a gente vai ter que contar com a articulação, né, e essa organização aí, horizontalizada de todos os tipos de movimentos, né? Sem grandes hierarquizações, a meu ver, né? Então, é nessa perspectiva que eu ali não expliquei, né? Eu apenas fiz uma síntese dessas novas formas e dessa transversalidade aí dos tipos de movimentos que vêm surgindo, né? E de como articular todos eles, né? Essa é a grande dificuldade, evidentemente. Acho que é isso. Não sei se falei muito, mas me desculpem, mas acho que é por aí um pouco, né? Agradeço muito também as questões. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿no? Podemos ir al descanso. Bueno, ya estoy viendo lo de la otra sesión ahí. Sí, por eso nos van a venir acá a correr los de la otra sesión y tenemos que descansar un ratito, si no, ¿les parece bien? Entonces, bueno, muchas gracias a todos los ponentes, a todos los participantes por también el momento de intercambio respetuoso, súper enriquecedor para pensar, y Isabela en particular por los comentarios, Analía, Sebastián, Agustín por las ayudas técnicas, y bueno, entonces cortamos aquí. Y en 15 minutos estamos para los colegas continuando, que va a estar a cargo de Héctor la coordinación. Bueno, estamos y un poquito y cuarto, porque estaba llamada para y cuarto la reunión. ¿Les parece? Bueno, ¿y 20 puede ser? Bueno, y 20. Ahí está Daniel. Y 20, así descansan un poquitito. Bueno, nos vemos, se ven en un ratito. Chao, gracias Isabela. Gracias. Chao.